Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por João Gabriel de Lima, diretor adjunto da revista Época, Sérgio Roxo, repórter do jornal O Globo, Eliane Cantanhede, colunista da Folha de São Paulo e comentarista do telejornal Globo News em Pauta, Ricardo Galhardo, repórter de política do jornal Estado de São Paulo, José Álvaro Moisés, professor de Ciência Política da USP e editor do site qualidadedademocracia.com.br. Como de costume, contamos com a presença dos tuiteiros convidados e com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Antônio Lavareda, muito obrigado pela presença aqui, pela aceitação do convite. Um prazer, Augusto. Ter vindo de Pernambuco para conversar com a gente sobre eleições. Então já vou direto para a questão das pesquisas de opinião, das pesquisas eleitorais confrontadas com o resultado da apuração. Eu entendo que os institutos nunca erraram tanto. Eu tenho um levantamento aqui feito pelo jornal O Tempo de Minas, que mostra que o Ibope, para citar um dos institutos, ele errou em 2/3 dos estados do país, 17 unidades da federação. Erros que superaram amplamente a margem de erro. As pesquisas feitas na véspera da eleição foram desmontadas pela apuração do dia seguinte. Por que isso aconteceu? Augusto, eu acredito que, na maior parte dos casos, as medições dos institutos são bastante acuradas. Ou seja, os resultados divulgados das pesquisas, de certa forma, correspondem com bastante precisão ao que é registrado como intenção, como atitude, como opinião, que depois se traduzirá ou não em voto efetivo. O que ocorre é que esses resultados, essas medições, são frequentemente transmitidas ao público como se prognósticos fossem, desconhecendo algumas outras variáveis, como a questão da consistência dessa intenção de voto, a questão relativa a fatores, né, alheios à medição, especificamente, como, por exemplo, o cálculo estratégico de alguns eleitores que vão votar para derrotar um candidato, mais interessados em derrotar um candidato do que escolher até aquele candidato com o qual tem maior empatia ou maior simpatia. E até eventos e fatos relativos à mídia, relativos à free media, comunicação, notícias de última hora que podem impactar o traslado das intenções de voto para voto efetivo. Um outro ponto, Augusto, muito importante, que às vezes os próprios institutos esquecem de enfatizar, e a mídia também esquece de chamar a atenção, é porque há um fenômeno que se chama alienação eleitoral. O que é alienação eleitoral? Alienação eleitoral, tecnicamente, é a soma de votos branco, nulos e abstenções, né? O montante da alienação eleitoral dificilmente é antecipado pelas pesquisas, mesmo as pesquisas das vésperas do pleito, como ocorreu nesse ano e em anos anteriores. Nós poderemos conversar sobre isso ao longo desse programa. Perfeito. Antes de passar a palavra para Eliane Cantanhede, eu pergunto então o seguinte, como explicar essa diferença numérica? Falando da eleição presidencial, o Ibope, no dia 4, divulgou uma pesquisa mostrando que Dilma teria 46% dos votos válidos, Aécio teria 27% e Marina 24%. Margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos. No dia seguinte, a presidente ficou com 41,59% dos votos válidos, Aécio com 33,55% e Marina Silva 21,32%. Ou seja, todos os números estão errados. Vamos arredondar os números para ficar mais fácil, inclusive para o espectador, tá certo? Vamos. Dilma, projetada 46 ou 45, por exemplo, Datafolha projetou 45. Não, mas essa do Ibope.
Datafolha projetou 45. Na urna de Dilma teve 42. Marina, Datafolha projetou e Ibope também projetaram ambos 24. Na urna ela teve 21. Tudo fora da margem de erro. Outros candidatos projetados 4, na urna 3. E Aécio, a grande discrepância em relação às pesquisas de véspera de eleição, projetado 27, e Aécio teve, de fato, 34. E o que é que ocorreu também nessas pesquisas da véspera da eleição? Essas pesquisas são realizadas com amostras que representam o conjunto do eleitorado, ou seja, o universo de eleitores, aqueles 142 milhões e mais um pouco milhões de eleitores inscritos para votar nesse ano. Entre os eleitores, não é, na véspera da eleição, essas mesmas pesquisas, a medição era Dilma, 41 pontos, que no cálculo dos válidos se transformava naqueles 45, 46. Aécio aparecia com 23, Marina com 20, todos os outros candidatos, os chamados nanicos, com 3 pontos, e na categoria nulo, brancos e nenhum deles, 13 pontos percentuais. Um pouquinho de indecisos aí, um quantitativo pequeno de indecisos aí contido. Então, aparentemente, a alienação potencial, ou seja, aquele comportamento que eu exemplifiquei há pouco, seria de 13 pontos percentuais, alguma coisa equivalente a 18 milhões de eleitores, Augusto. Contadas, apuradas as urnas eletrônicas, o que é que nós tivemos de resultados sobre o eleitorado, sobre aquele universo a partir do qual são extraídas as amostras dos institutos? A presidente Dilma teve, na verdade, 30%, e arredondando, 30% dos votos dos eleitores brasileiros, do conjunto dos eleitores brasileiros. Como tal, perdeu 11 pontos percentuais. Aécio teve 24% do conjunto dos eleitores, ganhou 1 ponto percentual. Marina teve 16, perdeu 4 pontos, alguma coisa equivalente a 5 milhões de eleitores. E os outros candidatos nanicos perderam quanto? Não perderam nada. Até porque a firmeza da decisão, da opção por quem vai votar num daqueles nanicos é sempre, não só nessa eleição, como nas outras, é sempre muito grande, aparece já desde a intenção de voto espontânea. E a alienação saiu de 13 para 27,2, ou seja, não votaram um pouco mais do que 38 milhões de eleitores brasileiros, quase uma Argentina, Augusto. E nesse traslado e nessa ampliação de 13 para 27, aí se foram muitas intenções de voto que não chegaram à presidente Dilma, sobretudo no Nordeste, ela, candidata com um forte apoio na base da pirâmide social, onde é maior a alienação eleitoral, mas também no norte do país, etc. Faltaram votos à candidata Marina, a ausência de traslado, e o candidato que vinha em viés de alta, o candidato Aécio, ganhou mais 1 ponto percentual. Na eleição anterior, em 2010, o candidato do mesmo partido, o candidato Serra, perdeu 4 pontos percentuais no traslado, intenção de voto de véspera de eleição, para comportamento efetivo, para a urna eletrônica. O que é importante é que os institutos e os veículos de comunicação discutam essa questão e, nos próximos pleitos, comecem a levar isso em conta de uma forma mais aberta, né, mais exposta à sociedade. Lavareda, eu conversei bastante ontem com o Mauro Paulino, que é o diretor do Datafolha, conversei hoje de novo, entrevistei o Mauro Paulino. Queria fazer uma ressalva de que o índice de acerto do Datafolha é muito grande. Eu falo isso muito tranquilamente, porque eu já achava isso, já trabalhava com os números do Datafolha muito antes de trabalhar na Folha de São Paulo. E ele registrou, primeiro, que nessa eleição houve uma coincidência muito grande dos últimos números das pesquisas, tanto do Ibope, quanto do Datafolha, quanto do MDA da CNT. Ou seja, pela primeira vez sempre tem uma discordância daqui, pequenas variáveis. Dessa vez não, houve uma concordância bastante grande. E ele registrou também, ele mostrou os quadros, a curva na eleição presidencial, a curva dos 3 candidatos principais, e ele mostrou se a eleição continuasse, não fosse do dia 5, mas fosse no dia 10, ele mostrou exatamente como ia se aproximando a curva. Quer dizer, as pessoas acham, sem querer me alongar muito, que os números
estão magicamente dizendo o que vai acontecer na urna, mas os números vão mostrando tendências. E uma das coisas aí, entra a minha pergunta, é que o Mauro Paulino diz que uma característica da evolução, da maturidade política brasileira é que o eleitor é mais desconfiado, mais bem informado, ele quer mais dados até o último minuto. Então, está aumentando muito o número de eleitores que deixam para decidir nos últimos dias. Então, do sábado para o domingo, 24 horas, você tem um aprofundamento da tendência. Você concorda com essa afirmativa? Eliane, isso pode ocorrer de fato. Em alguns contextos de algumas sociedades, Israel é um exemplo, o processo de decisão do voto se dá exatamente na véspera da eleição. E as pesquisas como tal, e resultados de pesquisas, mesmo na semana imediatamente anterior, discrepam muito, às vezes, do resultado das urnas. Isso pode ocorrer e pode estar ocorrendo na sociedade brasileira. De fato, nessa eleição de 2014, foi a primeira vez que na semana imediatamente anterior ao pleito se dá uma inversão na ordem dos colocados, ou seja, o terceiro colocado passa à segunda colocação, atropelando numa curva, no movimento ascensional, não é, franco à segunda colocada. Nós já tínhamos visto substituição de candidatos que estavam em segunda colocação por candidatos que estavam em posições ou terceiro ou até quarto lugar, e eu vou dar logo o exemplo daqui a pouco. Já tínhamos assistido também uma disputa acirrada e uma inversão do segundo pelo terceiro colocado. Esse segundo exemplo a que eu me referia de respeito à eleição de 1989, quando Lula ultrapassou Brizola, mas ultrapassou o Brizola depois de aquela eleição, 60 dias de propaganda. Durante 45 dias, o Brizola liderou. No início da campanha, o Brizola tinha o dobro das intenções de voto do Lula. O Lula foi subindo lentamente, mas no início da última quinzena, né, e aquela eleição, o primeiro turno era em 15 de novembro, então aí por volta do dia 1º de novembro, o Lula já ultrapassou o Brizola. Então, nos últimos 15 dias, a ordem dos contendores, a ordem de classificação já estava dada. Na eleição de 2002, isso ocorreu no início da campanha. Ao final de agosto, Serra já havia ultrapassado Ciro Gomes, saindo da terceira para a segunda colocação. Mais um pouco, aí por volta de início de setembro, Garotinho também ultrapassou Ciro Gomes. Deu-se, então, um processo de ascensão de Garotinho, que na reta final, nas pesquisas realizadas véspera e antevéspera daquele pleito, situava um empate técnico, situava uma diferença de 2 pontos apenas de Serra sobre Garotinho. Resultado que, abertas as urnas, se viu que foi ampliado para uma distância de 5 pontos que o candidato Tucano teve sobre o candidato do PSB. Essa foi a primeira vez que esse processo de inversão, como eu disse, se deu praticamente às vésperas do pleito. Se fosse como no passado, né, nos anos 80, em que as pesquisas se faziam até 7 dias antes da eleição e depois somente a boca de urna, ou no máximo uma pesquisa na véspera, o país ia assistir impactado a essa inversão. Ou talvez não, porque o anúncio das pesquisas também ajuda o eleitor a calcular seu voto estratégico. Foi muito importante a pesquisa realizada e divulgada uns 10 dias antes da eleição e que apontava a formação já potencial do Mogiva, o declínio de Marina Silva e a ascensão de Serra. E então, a ascensão de Aécio Neves. Quem então, oscilava entre Aécio resgatou intenções de voto que havia perdido para Marina por conta da perda de viabilidade aparente de ganhar o segundo turno. Isso não aconteceu, por exemplo, no Ibope, que deu 19 para o Aécio, de repente, 27. Na véspera da eleição. O movimento no Datafolha e em outros institutos foi um movimento realizado Datafolha, de forma por mais isso é que discreta. Eu estou me baseando aqui, estou citando exemplos do Ibope, eu não estou colocando em questão... Você tem questões amostrais, às vezes, tem que se levar em conta também a margem de erro, Augusto. A pesquisa que, teoricamente, não deve errar, não pode errar, é a pesquisa de boca de urna. Porque ela não mede mais intenção, ela não mede opinião, ela não mede atitude. É uma aferição. Ela mede comportamento e teoricamente, o comportamento não muda.
João Gabriel. No teu livro Emoções Ocultas e Estratégias Eleitorais, você fala muito da questão das emoções que são evocadas dentro de uma eleição, né? O medo, a esperança, o entusiasmo, a indignação, né? Eu queria saber até que ponto essas emoções elas são importantes para essas mudanças de última hora que acontecem nas eleições. Que emoções você acha que serão evocadas nesse segundo turno dessa eleição emocionante, né? Do Aécio contra a Dilma? E, com base nisso, quem vai ganhar? João Gabriel, a primeira parte da sua questão é mais fácil de responder, né? A segunda... A primeira parte tem a ver com um assunto que nós estudamos e refletimos sobre ele nesse livro que você citou. Nessa, e já adequando para essa campanha específica, a nossa reflexão é uma campanha na qual a presidente Dilma, né, seu staff de campanha, o seu marketing, teve como objetivo promover, alavancar o medo em relação à candidata Marina Silva. Como é que se ataca e como é que se desperta medo em relação a um candidato, a uma candidatura? Em primeiro lugar, atacando a personalidade, atacando o caráter da candidata. O caráter, 3 dimensões básicas com as quais se trabalha no marketing eleitoral. A dimensão integridade, a dimensão liderança e a dimensão competência. A campanha do PT desferiu uma saraivada de ataques, eu acho que tecnicamente até em número excessivo, talvez, né? Mas o certo é que surtiram efeito, despertaram, alavancaram o medo em relação à candidata Marina e isso viria a se refletir no declínio da candidata. A Marina, de certa forma, perdeu, saiu da disputa porque cresceu rapidamente já no momento inicial do seu reingresso à cena eleitoral. A estratégia lá atrás do candidato Eduardo Campos era escapar a essa polarização, correr por fora como um candidato de terceira via, ficar fora do foco dos ataques dos principais contendores e vir numa reta ascensional aí por volta desse mês de setembro, e a esperança dele e a sua estratégia era ultrapassar um candidato Aécio, então alvejado pelo PT, era o que ele perspectivava, e ultrapassá-lo na reta final. Respondendo ainda a sua questão, o que é que se perspectiva para esse segundo turno do ponto de vista de mobilização emocional? Do ponto de vista da campanha tucana, fazer o que já vem fazendo, só que com uma dose bem mais elevada. Trabalhar com a indignação, trabalhar com a raiva, trabalhar com a rejeição à presidente Dilma. Indignação diante de escândalos, a raiva, a rejeição à presidente, ou seja, trabalhar com esse sentimento negativo, nesse diapasão, nessa clave da aversão. A equação emocional que provavelmente a campanha petista mobilizará contra ele, aliás, provavelmente não, parte dela já começou a mobilizar, tem a ver com despertar o medo em relação ao candidato. Aécio é um candidato ainda não tão conhecido. Na pesquisa de véspera de eleição, os eleitores que diziam que o conheciam muito ou o conheciam pouco não ultrapassavam 52% apenas do eleitorado. Sabe-se que candidatos menos conhecidos, a eles pode aderir com mais facilidade tags, indexações negativas. Então, trabalhar com relação ao candidato Aécio, explorando o medo, sobretudo de descontinuidade das políticas sociais, ou seja, isso o PT já fez, inclusive, nos comerciais partidários do primeiro semestre, e requentando uma raiva e uma aversão antigas, dando uma pintura nova à aversão despertada em boa parte da sociedade por conta das vicissitudes, das dificuldades do segundo governo Fernando Henrique. Então, raiva, né? Raiva antiga, mas medo novo contra a indignação do ponto de vista da campanha tucana. Essa é a equação emocional. Com relação ao resultado da eleição, aí os jornalistas que investigam a campanha, o desenvolvimento do pleito, etc., com certeza poderão ter um prognóstico mais acurado a respeito. Só uma questão. Raiva, medo, são emoções negativas. Emoções negativas não são menos eficientes do que emoções positivas? Boa pergunta, João Gabriel. No segundo turno, se as emoções negativas jogam um papel importante no primeiro turno,
não fora isso, se toda aquele reclamo, aquela demanda de boa parte da mídia de que a campanha fosse absolutamente positiva, nós teríamos nesse segundo turno Marina e Dilma, Rousseff, sem nenhuma dúvida, não é isso? Então, as emoções negativas já jogaram um papel no primeiro turno. Mas no segundo turno, os sentimentos negativos que os eleitores formam ou sedimentam em relação a um ou outro candidato são fundamentais, porque o que define o segundo turno, João, é a rejeição de cada candidato, né? Quem tiver a maior rejeição, e se essa diferença for expressiva, perderá a eleição. Os franceses, eu sempre cito esse exemplo, a crônica do segundo turno na França, e eles têm uma experiência de segundo turno muito mais longa do que a nossa, eles dizem que no segundo turno não é um candidato que ganha a eleição, trata-se de outro candidato que perde a eleição. E os sentimentos negativos são fundamentais. Daí porque nós teremos um segundo turno razoavelmente sanguinolento. Vou tentar completar a roda, porque nós estamos com pouco tempo. Ricardo. Lavareda, as eleições desse ano foram um grande negócio. Muita gente ganhou dinheiro e não foi só quem estava diretamente envolvido, os profissionais diretamente envolvidos com as campanhas. O mercado, a bolsa e o câmbio flutuaram ao sabor das pesquisas e dos fatos relevantes da campanha. E teve uma novidade esse ano, que são as pesquisas clone, né, que são uma tentativa de reproduzir e adiantar, usando os mesmos critérios, as pesquisas dos institutos mais conhecidos. Queria saber o que o senhor acha dessas pesquisas clones, se o senhor concorda, acha que são legítimas. Ricardo, não se trata de concordar ou discordar, não é? E elas são utilizadas pelo mercado. Eu sou daqueles profissionais que acham que a regulamentação da realização de pesquisas no Brasil é uma coisa absurda, demasiadamente restritiva, né? Eu sou favorável a que a regulamentação, o padrão de regulamentação da realização de pesquisas, divulgação de pesquisas no nosso país, seja o mesmo padrão norte-americano, que é o seguinte: qual é a regra lá? Nenhuma. Ou seja, os institutos que quiserem fazem suas pesquisas, os veículos que desejarem divulgam essas pesquisas e o mercado vai criticando, legitimando umas, deslegitimando outras, mas sem essa intromissão demasiada por conta da legislação, que termina judicializando os processos eleitorais e até a divulgação e mesmo a realização das pesquisas, que são um tipo de investigação científica, como qualquer outro, que, como tal, não deveriam ser tão cerceadas e tão limitadas. Acho que quando o mercado recorre a isso, é legítimo, né? Isso faz parte da lógica do mercado e é algo sobre o que nós não podemos... Não vale a pena nós discutirmos se é procedente ou não. É um dado da realidade. Eu vou pedir desculpas ao Sérgio e ao José Álvaro, que vão abrir o segundo bloco, porque eu tenho de fazer agora um ligeiro intervalo. Voltamos já já com o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda. De volta ao vivo com o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda para tratar das eleições deste outubro. Começa com o Sérgio Roxo, segundo bloco, depois Zé Álvaro Moisés. Lavareda, até que ponto o PSB, o Partido da Marina, é um partido menor, com menos estrutura do que o PT e o PSDB, né? Até que ponto a máquina partidária, principalmente os cabos eleitorais de candidatos a deputado, federal, estadual, provocam essa flutuação na reta final? Até que ponto dá para atribuir a isso a subida do Aécio e até a queda da Marina na urna, quando se contabilizou os votos? Olha, Sérgio, pelos dados que eu descrevi há pouco, o candidato que perdeu mais votos, que em geral ocorre com os líderes que perdem mais votos no traslado de intenção de voto para comportamento efetivo, a candidata a presidente Dilma tem uma máquina robusta, poderosa, sobretudo o PT e PMDB, extrema capilaridade, etc.
provavelmente não será essa capilaridade apenas que explica essa dificuldade em trasladar intenções de voto, transformando-as em voto efetivo. Isso provavelmente tem a ver com a concentração maior ou menor na base da pirâmide, concentração no voto em áreas rurais, sobretudo naquelas populações que moram em distritos mais afastados da sede, onde costumam estar os locais de votação, ou seja, com variáveis que têm a ver com a distribuição, com a demografia das respectivas bases de apoio. Talvez mais com isso até do que com a capilaridade partidária. É o que eu acredito. Zé Álvaro Moisés. Olha, é um prazer participar da sua entrevista. Eu acho extremamente interessante o esforço que você faz, num certo sentido, de romper o mainstream usual da ciência política, que tenderia a explicar o voto basicamente em termos de racionalidade. Você está dizendo, tem racionalidade, mas tem emoções também. Então eu queria perguntar o seguinte, que emoções ocultas que, afinal de contas, tiveram presentes nesse primeiro turno, além do ataque extremamente agressivo do PT e da presidente Dilma à Marina, desconstruindo a Marina, mas que outras emoções ocultas levaram um candidato que até 2 semanas atrás ninguém estava prevendo que chegaria no segundo turno, nem mesmo ter o volume de votos que teve. Deve ter tido alguma coisa, não é, num certo sentido, que, ao desconstruir uma candidatura, talvez alertou o eleitor e, de alguma maneira, puxou a tendência para aquele que parecia estar em terceiro lugar. Professor Zé Álvaro, é um prazer vê-lo aqui. Se nós pensarmos o que é que estava ocorrendo um ano atrás, talvez fique mais fácil nós buscarmos uma explicação para essa sua questão. O seguinte, pesquisa de outubro, 11 de outubro de 2013, pesquisa do Datafolha. É a primeira pesquisa que colocava uma lista com Dilma, Marina e Aécio. Em termos de votos válidos, o que é que aquela pesquisa nos mostrava? A presidente Dilma com cerca de 55% dos votos válidos, deixando-se de fora os indecisos, os votos branco e nulos, ou as intenções de voto branco e nulos, e os 2 candidatos de oposição somando 50 pontos apenas, 50 pontos apenas naquele momento. E ao fundo dessas intenções de voto, 70% dos eleitores querendo mudança. E todos os analistas, jornalistas, professores, todos nós envolvidos com o desafio de explicar como aquele eleitorado que demandava mudança, 70%, uma taxa extraordinária, tudo isso fruto exponencializado depois das manifestações de junho e julho, como esse eleitorado atribuía ou manifestava 55% de votos válidos e intenção de votar na presidente Dilma, cuja avaliação de governo estava baixa, desde as manifestações tinham recuado para um patamar abaixo dos 40%. 38, como, aliás, ficou 38 quase ou menos. Ficou quase todo o tempo, entre 33, ao longo dessa campanha ficou entre 33% e só nessa reta final chegou 39% em alguns institutos, 40% em outros. Bem, passado um ano e apurada a eleição, apurada as urnas ontem, o que é que ocorria? A presidente Dilma, nas pesquisas e na urna, efetivamente, teve 42%, e os 2 candidatos de oposição saíram de 50% para 55%, mas inverteu-se a ordem entre eles. Ou seja, já um ano atrás havia um quantitativo, metade do eleitorado brasileiro queria votar pela mudança, pela remoção do governo que aí está, o governo petista de 3 mandatos sucessivos, e queria substituir o status quo e queria remeter os petistas e o governo da presidente Dilma e a aliança política da presidente Dilma à oposição. Recuou um pouco, ela perdeu espaço nesse período, o bloco da oposição cresceu para 55% dos válidos, como eu disse, invertentes, mas note que os movimentos não são tão dramáticos. A oposição e o bloco da oposição cresceu 5 pontos
Você 5 pontos percentuais apenas. Você está dizendo, num certo sentido, que a reversão, a inversão que ocorreu é que o eleitor identificou no Aécio a possibilidade da mudança. Após a fragilização da candidatura Marina. Eu disse que a estratégia de incutir medo no eleitorado em relação à candidata Marina, atacando o caráter da candidatura no sentido técnico, ou seja, atacando a sua integridade, mentira versus verdade, atacando a sua competência, discutindo suas questões programáticas e atacando a sua liderança, mostrando-a como uma candidata flip-flop, etc. Tudo isso surtiu efeito. E esse eleitor de mudança, né, ele continuou pró-mudança e simplesmente substituiu o veículo, ou seja, boa parte dele substituiu o veículo. Só um segundo, Eliane, já te passo. É porque você mencionou as manifestações de junho de 2013 e nós temos uma pergunta enviada pela nossa telespectadora Cláudia Furnari. Pergunta o seguinte: as manifestações de junho mostravam uma grande vontade de mudança por parte da população. Por que ela não se manifestou nas urnas? Você acha que não se manifestou? Eu acho que é o contrário. Nós podemos estar vendo que nessa eleição, especificamente, a maior parte do eleitorado votou pela mudança. Pela mudança. Tá certo? Ou seja, a presidente Dilma teve 42% dos sufrágios arredondados, significa que 58% dos brasileiros votantes se alinharam contra a presidente, então se alinharam no campo da oposição. Eliane, depois a roda está aberta. Eu estou rindo. Como é que é o nome da moça? Furnari? Cláudia Furnari. A Cláudia, estou rindo porque a minha coluna de amanhã na Folha de São Paulo começa exatamente dizendo isso, que se acha que o movimento, as manifestações de junho de 2013 foram um episódio, mas não. Elas perspassaram todo o primeiro turno e elas vão ser importantes no segundo, porque elas abriram e elas alimentaram todo esse espírito de mudança. Muito bem lembrado, Eliane. E só trazendo números da época, imediatamente antes das manifestações de junho, ali no início de maio, depois o Datafolha mostrou um certo declínio aí em função da elevação da inflação, elevação do custo de vida, percepção da elevação do custo de vida. Mas no início de maio, final de abril, em termos de votos válidos, as poucas pesquisas que se faziam, né, tentando projetar o que ocorreria esse ano, apontava a presidente Dilma com 60 pontos percentuais. Agora... Se ela foi conduzida nas urnas ontem a 42%, isso tem muito a ver com as manifestações de junho, julho do ano passado, como você lembrou. Não foram um episódio. Né? Mas deixa eu só dizer tiveram o seguinte, nesse sentido efeitos duradouros. Isso não era a minha pergunta, não. Eu só apenas... Eu ri porque a minha coluna começa exatamente com a pergunta dela. A minha pergunta é uma provocação, porque um passarinho me contou que no dia do enterro do Eduardo Campos, em Recife, você comentou numa roda em que este passarinho estava, comentou afirmativamente: o Aécio está morto. Ele ressuscitou? Não, o que aconteceu? Quem estava morto, na verdade, naquele momento, era uma situação fúnebre. O ex-governador Eduardo Campos, era o dia do sepultamento do ex-governador Eduardo Campos. E o comentário feito naquele momento, né, e que o jornalista, o Passarinho, que é um amigo comum nosso, comentou, que o Passarinho comentou, é que eu disse, olha, o acidente do avião produziu, nesse momento, o céu para o Eduardo, a sua figura ganhou ainda mais projeção nacional e o país todo passou a conhecê-lo naquela circunstância e abriu a porta do inferno para a candidatura do Aécio. Porque naquele momento já era além possível... de matar o Aécio, ele já botou o Aécio no Não, inferno. já era possível ver naquele momento, Eliane, que iniciava-se um período de grandes dificuldades para a candidatura do Aécio, como o tempo e as próximas pesquisas viriam a revelar. Agora, ou seja, Lavareda, era o tipo de prognóstico para a conjuntura a seguir que qualquer um poderia fazer, não precisava ser sequer especialista nessa área. Eu não quero perder a chance de retomar a questão das pesquisas para falar de São Paulo. Conversávamos sobre isso antes de o programa começar, eu retomo então a nossa conversa. Aqui em São Paulo, o Ibope conseguiu errar até na boca de urna.
porque ele projetou o que foi comentado na mesa de jornalistas da Globo News. A Eliane não estava, lá tem sorte. Foi comentado assim, a possibilidade de um segundo turno, muito forte, possibilidade, e possivelmente disputado por Geraldo Alckmin e Alexandre Padilha, não Paulo Scaff. Tamanho foi a confusão feita pelo Ibope, que até esse quadro foi desenhado. Resultado: Geraldo Alckmin teve 57 e não os 52 da boca de urna, e os... Exato. O Scaff, Paulo Scaff teve 21 e o Padilha teve 18,22, então 18. O próprio Padilha se queixou porque ele acha que foi prejudicado pelos institutos de pesquisa. Você concorda que houve um erro grande em São Paulo, sem contar a votação do Aécio, né, que aparecia quase que em terceiro lugar em São Paulo e disparou? Começando pela questão mais geral do Ibope, e os acertos e erros e boca de urna. A boca de urna, de fato, é aquela pesquisa, aquele tipo de pesquisa, nós já comentamos há pouco, em relação a qual há menos espaço para erros, para grandes distâncias. Mas só lembrando, e sem aqui ter nenhum mandato de advocacia para o Ibope, lembrando que o Ibope tem uma história onde os acertos predominam muito, Augusto, sobre eventuais erros. Ao lado de erros espetaculares. Alguns institutos, outros, já erraram até em pesquisa de boca de urna também, em cidades, em capitais, etc. e tal. Isso pode ocorrer. Mas o Ibope, por exemplo, tem um registro histórico. A primeira eleição presidencial brasileira, muitos analistas à época acharam bastante ousadia o Ibope fazer uma boca de urna, cravar o resultado daquela eleição. Então a apuração era muito lenta, a boca de urna fazia mais sentido do que nunca. Eu sou daqueles até que entendem que hoje a boca de urna não faz nenhum sentido. Não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. Mas sim, agora voltando à eleição em São Paulo, segunda etapa da sua questão. Vamos pegar, eu trouxe aqui o que é que ocorreu com a votação do ex-ministro Alexandre Padilha em São Paulo. O ex-ministro reclamou das pesquisas, etc. e tal. Nas pesquisas realizadas e divulgadas imediatamente antes da eleição, segundo o Instituto, os diversos institutos, o ex-ministro aparecia entre 10% e 12% do universo de eleitores, aquilo que eu comentei há pouco, o conjunto de eleitores. Pois bem, ele teve 12,2% dos eleitores de São Paulo, que, calculados sobre os votantes, os votos válidos dos votantes, isso se eleva para 18,2%. Provavelmente, a campanha do candidato Padilha fez uma comparação que, no caso, é ilegítima entre os percentuais relativos ao universo de eleitores e o percentual de votos válidos. E isso não faz sentido. São Paulo teve 10.638.000 votos, pelo menos, perdidos, ou seja, eleitores que não participaram efetivamente destinando seu voto a qualquer dos candidatos. O governador Geraldo Alckmin perdeu muito mais votos na projeção das pesquisas para o resultado efetivo, mas provavelmente, como ele foi vitorioso, em nenhum momento reclamou. Primeiro Zé Álvaro, depois o Ricardo e João Gabriel. Não, eu queria voltar ao tema das emoções ocultas, porque na tua explicação, eu acho que é inteiramente plausível para entender o que aconteceu com a Marina, mas o deslocamento para o Aécio não fica inteiramente claro. Talvez tenha havido, digamos assim, um sentimento de solidariedade diante da enorme agressão que a Marina sofreu. Agora, se isso for verdade, se a emoção, num caso, funcionou negativamente, no outro, provavelmente, positivamente, significa que o Aécio tem um potencial, do ponto de vista da influência das emoções, muito forte, né, para enfrentar o segundo turno. E aí eu acrescentaria a isso uma outra observação que eu vejo nas tuas análises. A Dilma está naquela condição da incumbent ou do governante, né, que vai enfrentar a segunda eleição, a reeleição, e ela está com popularidade baixa, ela tem problemas enormes na área de economia, na percepção de que a economia vai mal,
não é? E ela tem um partido por trás que está há 12 anos e está todo mundo dizendo passou, foi mais do que suficiente, está inteiramente contrário às suas origens e ao que o PT significava, não é? O Augusto conhece bem essa origem, né? E num certo sentido, contrariando e completamente envolvido em diferentes episódios e denúncias de corrupção. Então, eu diria, se juntar essas duas coisas, o prognóstico sobre o segundo turno é positivo para as oposições. Zé Álvaro, só respondendo a primeira parte da sua questão, qual era a emoção que explica, não é capaz de explicar aquele conjunto, aquela cesta de votos da oposição dos candidatos de mudança e que, de repente, se estabelece uma certa intercambialidade entre o contingente de Marina e o contingente de Aécio, porque, na verdade, esse contingente é de eleitores de mudança. Qual é a emoção que os move? Rejeição à presidente Dilma. No início desse ano, a rejeição à presidente Dilma ficava no patamar de 43% a 46%, quando medida a rejeição integral que se apura nas questões de probabilidade de voto. E é basicamente um número muito próximo a esse que compõe a cesta de votos pró-mudança. E, uma vez inviabilizada uma candidatura, boa parte desses votantes se deslocaram, fizeram o que a literatura de ciência política chama de voto estratégico, e se direcionaram, né, em grande medida, para a candidatura de Aécio Neves. Quanto à probabilidade de vitória da presidente Dilma, eu fiz um exercício tomando a distribuição dos votos dos candidatos que não passaram para o segundo turno, na hipótese, já registrada na hipótese de segundo turno, afinal verificada entre Dilma e Aécio, registrado na pesquisa do Datafolha. E aí você aplicando isso ao voto efetivo, aos votantes, votos válidos nesses candidatos, você tem um resultado, Zé Álvaro, que dá empate, é 50-50, quando você pega a porção de votos, não é, da candidata, por exemplo, Luciana Genro, que não passou, 1,55%, pastor Everaldo, 0,75% e por aí vai. Mesmo as pequenas frações, quando você vê a distribuição de cada um deles, dos eleitores declarados na véspera do pleito, você tem literalmente empate. Ou seja, aliás, o único contingente de eleitores onde há um leve predomínio do voto pró-Dilma em relação ao voto pró-Aécio é nos eleitores de Luciana Genro, que teve 1,55% dos válidos. Só pegando carona nesse assunto, se a Marina tem uma expectativa que ela vai anunciar nas próximas horas o apoio ao Aécio, qual é a influência que isso tem? Isso na transferência desse voto? Ela aparecer no horário eleitoral ao lado do Aécio, ela subir no palco com o Aécio, qual o impacto que isso tem? Sérgio, nós sabemos que hoje não há condutores de voto, não há condutores de sufrágio. A Marina também está nessa situação. Ocorre que, nesse cruzamento a que eu me referi, que o Datafolha fez na véspera do pleito, parece 15% dos eleitores da Marina e mais 15% declarando que não votariam em nenhum dos dois candidatos e mais 3% se dizendo indecisos, ou seja, 18% de um total de 21% de votos válidos. Isso daí dá cerca próximo a 4 pontos percentuais numa eleição que talvez seja disputada voto a voto, uma disputa que promete ser bastante acirrada, faz muita diferença. Sobre esse contingente, uma opção explícita, declarada, um apoio apresentado ao país da candidata Marina ao candidato Aécio faria bastante diferença. Ricardo e João Gabriel. Eu ia perguntar sobre São Paulo, ia voltar sobre São Paulo, mas vou pegar carona na pergunta do Roxo. O senador Zé Sarney falou que o ex-presidente Lula perdeu a aura da invencibilidade. O senhor concorda com essa afirmação? O senhor acha que o presidente Lula ainda é o cabo eleitoral com o mesmo poder que ele tinha na eleição de 2010, por exemplo? Olha, nas diferentes categorias de pleito, o apoio do presidente Lula já se mostrou importante, mas insuficiente para definir o resultado das eleições. Em diversos estados onde ele manifestou apoio, participou de campanhas em 2010, isso já tinha se verificado. Rio Grande do Norte e outros estados do sul do país, do centro-oeste, alguns do norte, ou seja, do Oiapoque ao Chuí, essa força do presidente Lula já havia sido ponderada. Agora, obviamente, a força dele em 2010 foi inegável.
2010, eu costumo dizer, foi a terceira eleição do presidente Lula. A primeira eleição da presidente Dilma é esta, de fato, de 2014. E nessa eleição ela concorre, o apoio do presidente Lula continua a ser importante, inequívoco, mas longe de dar uma contribuição expressiva à sorte, ao resultado das eleições. A presidente Dilma compete por ela própria. Tem uma recorrência nas últimas eleições, de 2006 para cá, presidenciais, que é essa coisa que eles comparam muito com os Estados Unidos, né? No Brasil, você tem uns estados azuis e uns estados vermelhos, né? São Paulo seria o caso do estado mais azul, né? Sempre dá PSDB aqui na eleição presidencial. Basicamente, Sul, São Paulo e Centro-Oeste seriam azuis e Rio, Minas e Nordeste e Norte seriam vermelhos. Você concorda que existe mesmo essa fidelidade de voto de alguns estados na oposição na situação, em primeiro lugar? E, em segundo lugar, existiriam swing states, que nem nos Estados Unidos, como, por exemplo, Minas, que ninguém sabe direito, no governo é vermelho, no federal é azul, agora foi nos dois vermelhos. E esses swing states, eles podem decidir a eleição? Olha, João Gabriel, eu acho que, na verdade, como o nosso sistema não é americano, ou seja, não é o modelo, o vencedor leva todos os votos do Estado, né? Isso é importante, mas, às vezes, um desempenho não tão positivo no Estado pode ser anulado por um desempenho mais francamente favorável a uma candidatura, somados àqueles poucos votos que ele arrebanhou naquele Estado de toda a sorte. Quer dizer, é mais complexo. Creio que, na verdade, as clivagens mais visíveis no nosso caso, na demografia, têm a ver com renda e escolaridade, com classes socioeconômicas. A presidente Dilma, a depender apenas da base da sociedade, daqueles eleitores que ganham de 0 a 2 salários mínimos, ela ganharia a eleição. A depender daqueles eleitores que percebem de renda familiar acima de 5 salários mínimos, Aécio ou até mesmo Marina, se estivesse na disputa, ganharia a eleição. O que vai resolver esse pleito é aquele contingente entre 2 e 5 salários mínimos, não é? Que é chamada classe C, aí dentro tem uma parte de nova classe C, essa tão decantada nova classe C, e aí, não é, com certeza, é onde vai se dar o campo de batalha especial, o essencial dessa eleição. No pleito de 2010, assim como no de 2006, assim como no de 2002, os candidatos petistas, equivale a dizer Lula e Dilma, ganharam no segmento de 0 a 12 e também ganharam no segmento de 2 a 5. E agora? Agora, o segmento de 2 a 5 está registrando nas diversas pesquisas praticamente margens que nos permitem dizer que seria um empate técnico. Isso nas pesquisas realizadas até as vésperas da eleição. Nós não podemos fazer nenhuma assertiva de validação dessas pesquisas para o momento, até para não sermos depois criticados pelo Augusto Nunes. José Álvaro Moisés. Lavaredo, eu queria pedir para você explorar uma questão que apareceu antes nas perguntas, mas que eu acho extremamente importante e que, num certo sentido, eu vejo como projetando um paradoxo da política brasileira, que é o seguinte, é o tema da alienação eleitoral. Mas veja bem, num certo sentido, houve um momento dessa campanha, estava todo mundo dizendo o seguinte, acabou a polarização, a PSDB-PT, né? Parecia que a Marina, o PSB, ia apontar numa terceira alternativa. E no final do processo, desse longo processo do primeiro turno, voltou a polarização. Mas, ao mesmo tempo, diante disso, você tem um resultado de quase 30% de gente que não foi votar, que anulou o voto, que votou em branco. É um volume muito grande, é perto de 40 milhões dos 142 milhões. Né? Então, eu pergunto, isso, num certo sentido, não repercute, não mostra uma fragilidade de uma parte do sistema partidário que não é capaz de conversar com a sociedade e, portanto, capturar, trazer para dentro do sistema esses quase 40 milhões de brasileiros que resolveram ou não votar, ou anular, ou votar em branco. Quer dizer, eu diria o seguinte, você mencionou bem, é quase uma Argentina, ou é mais do que a Argentina. Quer dizer, num certo sentido, uma coisa preocupante sobre a qualidade da democracia brasileira. Isso é bem interessante. Última resposta do bloco, depois... Isso é bem interessante, Zé Álvaro. E a resposta a essa questão, na verdade, demandaria muito tempo. Veja que se nós somarmos isso à votação obtida
por Marina Silva, né, mais de 22 milhões de votos, então você tem ainda um quantitativo que não se alinhou na bipolarização nacional, na bipolarização clássica das eleições presidenciais brasileiras. Nós precisamos entender isso, entender essa alienação na perspectiva do que você colocou e também lembrar que essa bipolarização nacional, vez por outra, já apresenta algumas trincaduras. Em 2002, a candidatura de Garotinho, mesmo de Ciro Gomes, expressava isso. Em 2010, os 19% da Marina, 19,3% somados à alienação, também revelavam isso. E agora? E agora que você soma os 27 mais os 21 válidos, ainda que descontando para trazê-los para o eleitorado, isso vai significar cerca de 17% do universo, você tem aí 44%, 45% dos eleitores brasileiros fora da participação na bipolarização. A explicação para isso, eu entendo a mais plausível, ou pelo menos parte dessa explicação importante, é que essa bipolarização nacional convive com uma fragmentação na base, ao longo da federação. Nas eleições para governadores, 10 partidos estão disputando as eleições. Por exemplo, nós vamos ter agora mais 14 disputas em segundo turno. Nessas 14 disputas, há 9 partidos disputando essas vagas. E essa fragmentação na base, ao longo dos estados, e só lembrando dessas 14 eleições, só em 2 estados, né, o Acre e o Mato Grosso do Sul, a disputa é bipolar clássica, a bipolarização nacional, PT versus PSDB. Nos outros estados, há para todos os gostos as disputas. E lembrando que isso é fruto também da fragmentação parlamentar que nós temos no Brasil. Vamos para outro ligeiro intervalo. Voltamos já já com o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda. Estamos ao vivo com o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda. Lavareda, antes de passar para a Eliane, eu queria saber o seguinte: o que é que leva um eleitor a votar em exotismos já nem tão exóticos assim como Tiririca, em São Paulo, o segundo mais votado, depois do Celso Russomano, se não me engano, tem 1 milhão de votos, uma coisa assim, elegeu vários. 1,5 milhão. 1,5 milhão, elegeu vários. O que é que leva e mais? Eu quero saber se essa eleição melhorou ou conseguiu piorar a qualidade do Congresso. Augusto, provavelmente piorou. Piorou. Piorou por conta da maior fragmentação. Nós vamos ter 28 partidos representados no Congresso. Né? Em democracia desse porte, é uma composição com um fracionamento que dificulta a governabilidade, né? Introduz a possibilidade cada vez mais forte do estabelecimento de moedas de troca, de negociações que circundam a legalidade, como nós já vimos em episódio recente. E por que o Tiririca tem tantos votos e há tiriricas em todos os estados do país? Porque nós temos, no meu entendimento, um sistema majoritário razoavelmente consolidado no nível nacional, que aos poucos vai se consolidando nos estados, embora com uma configuração diversa em boa parte deles, como eu comentei há pouco, mas nós temos o pior sistema eleitoral para extração das nossas representações em câmaras municipais, assembleias estaduais e Câmara Federal, que é essa jabuticaba com que nós contamos, que é uma combinação de voto de lista aberta, coalizões ad hoc, coligações ad hoc, que mudam no tempo, mudam entre os estados e nas eleições municipais, mudam até em municípios vizinhos e ausência de cláusula de barreira. Com tudo isso, nós temos um sistema que, para o cidadão comum, é ininteligível. Por exemplo, tome-se essa eleição de ontem. No estado de São Paulo, o espectador vai ficar surpreso, aquele que não sabe, que concorreram mais de 2.000 candidatos a deputado estadual. Para o eleitor escolher um único candidato. Mais 2 mil. É absolutamente impossível fazer qualquer escolha racional e então surgem os tiriricas ou aquele voto em sobrenomes conhecidos, que mal ou bem é um tipo de orientação. No caso do tiririca é um voto
algo de protesto, em grande medida. No passado, nós já tivemos votos cacareco e que coisas acabam do gênero, elegendo né? figuras que foram condenadas à prisão. E o voto do sobrenome conhecido é um voto que se pauta pela inferência de que o caráter daquele candidato deve ser similar ao do seu ancestral. Eliane. Dentro dessa discussão, que é uma discussão que os jornais costumam dizer que é uma discussão chata, mas é uma discussão fundamental, eu queria entrar um pouco, Lavareda, nessa desconexão entre a eleição presidencial e as eleições nos estados. Eu vou citar um caso que eu acho assim, um foco importante, que é Santa Catarina. Em Santa Catarina, o governador, o Raimundo Colombo, que é do PSD, foi reeleito em primeiro turno, foi super votado e ele apoiou a Dilma. E o Santa Catarina foi um dos 2 únicos estados do país onde o Aécio Neves, opositor do Raimundo Colombo, teve mais de 50% dos votos. Outro exemplo, a presidente Dilma é a primeira colocada, mal ou bem, mas ela é a primeira colocada no primeiro turno, e isso não alavancou os candidatos do PT no Rio de Janeiro, nem em Brasília, o governador não conseguiu se reeleger, ficou em terceiro lugar, nem no Paraná. Nem em São Paulo. Nem em São Paulo, quer dizer, há uma coisa... E do outro lado também, porque o Aécio Neves, apesar dessa reviravolta espetacular de última hora, ele não conseguiu fazer o governador do estado dele e nem ficou em primeiro lugar no estado dele. Por que essa desconexão dos estados com a eleição presidencial? Dos estados, eu relatei há pouco o fato de que os conflitos estado a estado discrepam do conflito estruturador da política nacional, que é PT e PSDB, em boa parte dos estados. Não é verdade, por exemplo, a Minas. A explicação para o resultado da eleição em Minas tem que ser buscada na análise das candidaturas e na análise das campanhas que cada um dos candidatos desenvolveu. Eu não tenho maior quantidade de elementos para fazer essa análise, para fazer com propriedade. Agora, você tem razão com relação a esse diagnóstico de desconexão entre o plano nacional e o plano estadual, né? Mas boa parte da explicação, volto a dizer, tem a ver com o fato de que os padrões de competição são marcadamente diferenciados. Uma eleição, por exemplo, no Pará, entre o PSDB e o PMDB, não tem muito a ver com uma eleição polarizada em Minas Gerais entre PT e PSDB. Mesmo no caso de São Paulo, o PT, neste pleito, ficou em terceira colocação, ou seja, cedeu o segundo lugar para o PMDB, que era uma coisa impensável alguns ciclos eleitorais atrás. O PT em São Paulo, do ponto de vista do desempenho na eleição majoritária, retornou para um padrão do século XX, diferente do desempenho de Aloysio Mercadante nos pleitos recentes e mesmo em 2002 do desempenho do Zé Genuíno. Há explicações para isso. O desempenho do PT, do Padilha em São Paulo, tem muito a ver com o declínio da marca, da legenda petista. Sérgio. Mas isso é uma conexão. A gente estava falando da desconexão, né? Quando um vai para um lado e o outro vai para o outro. Mas veja que quando conecta, desconecta, ou seja, o PMDB assomou como segunda força nessa eleição estadual em São Paulo, o que é diferente do padrão de competição nacional. Fala o Sérgio e roda aberta, tá? O senhor Vocês consegue vão fazer conversando. um prognóstico com relação à polarização na eleição nacional entre PT e PSDB, de continuar isso por muitos anos? Porque esse ano teve esse fator emoção da morte do Eduardo Campos e mesmo assim não foi possível romper essa polarização. Dá para fazer esse prognóstico de que essa polarização, a tendência é ela prosseguir aí por várias eleições à frente? Posso pegar uma carona na pergunta do Sérgio? Agregar um aspecto. Eu acabei de ouvir uma entrevista hoje de manhã do Michel Temer, dizendo que o PMDB está se preparando e irá se preparar muito ativamente para ter um candidato à presidência em 2018. Né? O que significa que vai mudar completamente esse padrão dos últimos 20 anos, que o PMDB não teve candidato. Nesse sentido, quebraria a polarização ou vai introduzir um elemento novo? Olha, aí vai depender, Sérgio, Zé Álvaro, vai depender da competitividade desse nome que o PMDB vem apresentar. A última eleição em que nós tivemos uma série de candidatos competitivos, foram quase 5, foi a eleição de 1989. Candidato competitivo, tecnicamente, é aquele que chega a 2 dígitos, tem 10% ou mais. Na eleição de 89, quase nós tivemos 5
candidatos, porque o Maluf conseguiu perfazer 8,3%, se aproximou disso. Então, é uma eleição, mas também foi a disputa mais fragmentada da nossa história de pleitos presidenciais. Mas o PMDB teve uma votação muito baixa. Mas vai depender também de uma reforma política. Eu sou daqueles que acham inadiável uma reforma política. Né? A candidata Marina Silva tinha um discurso, tinha uma retórica, tinha um projeto assentado no eixo da nova política. No caso dela, uma reforma política seria uma exigência, né, que ela não poderia adiar, nem poderia afastar da sua agenda inicial de trabalho. No caso dos outros candidatos, da presidente Dilma e do candidato Aécio Neves, eu não sei exatamente até que ponto ambos estão comprometidos firmemente com a necessidade, o Congresso com a percepção da necessidade. endossaria algum tipo de reforma política? Esse Congresso? No início de uma legislatura e no início do mandato presidencial, Augusto, com a força, né, derivada das urnas, com a legitimidade, com o frescor do mandato, um presidente pode quase tudo. E a reforma política parece algo de inadiável. Você falou do João Gabriel. Reforma. Eu queria fazer uma pergunta um pouco em cima dessas críticas que você fez ao sistema brasileiro, que é um pouco uma provocação também. Alguns intelectuais, alguns estudiosos dizem que, apesar de todos os defeitos, a democracia brasileira funciona bem. Lembro que o Renato Giannini Ribeiro escreveu um artigo falando que, bem ou mal, a gente conseguiu os consensos básicos para resolver os problemas dos últimos tempos. Inflação, combate à miséria. Uma hora que a coisa apertou, os brasileiros se uniram em torno de determinadas ideias e conseguiram resolver alguns problemas que nos atormentavam. Tem outros que a gente não consegue há muito tempo, né? Queria saber o que você acha disso. Quer dizer, não seria o problema da nossa democracia não seria mais o fato de que o nosso eleitor ainda não é suficientemente educado para poder escolher os seus candidatos de acordo com os partidos ou mais com a razão, talvez? Veja uma coisa, João Gabriel, se você for esperar uma mudança cultural do eleitor brasileiro, etc., isso provavelmente seus netos não verão, né, uma mudança efetiva. Isso vai levar gerações, etc. E eu sou pessimista com relação a esse caminho. Eu acho que você precisa, sim, mexer no sistema eleitoral, né, que é obsoleto. O básico desse sistema eleitoral, que extrai as representações parlamentares, foi definido lá atrás, em 1945. O básico disso está ainda na Lei Agamenon, que é o Código Eleitoral de 1945, totalmente ultrapassado. Se nós acharmos que é alguma coisa natural, que é alguma coisa que pode ter uma funcionalidade, que pode ser positivo, o eleitor, 3 meses depois do pleito, não lembrar o nome do deputado em quem votou, 6 meses depois do pleito, mais de 60% não saberem o partido a que pertence aquele parlamentar em quem votou, e que nome, aliás, que ele não recorda, se nós acharmos que isso é natural, que pode ser positivo para o funcionamento da nossa democracia, aí nós vamos estar complicados, vamos estar numa dimensão analítica algo complicada. Você gosta de alguma das propostas que estão colocadas para a reforma política? E o que você acha dessa proposta do PT, da presidente Dilma, de fazer uma constituinte exclusiva? Acho que é viável? Eu acho pouco viável. Acho que seria o ideal, mas é pouco viável. Por que ideal? Porque uma constituinte exclusiva poderia, né, estabelecer novas regras a respeito sem estar afetado pelo interesse da reprodução do seu próprio mandato. Essa constituinte, sendo exclusiva, obviamente, teria essa virtude, mas é pouco provável que venha a ocorrer, porque a convocação de uma constituinte, sobretudo por um governo da presidente Dilma e do PT, que flerta muito com democracia direta e que, vez por outra, discute a hipótese de via regulamentar a mídia, etc., desperta temores, naturalmente, e diminui bastante a execuibilidade e a probabilidade. Das propostas existentes, eu acho que aquela que for viável do ponto de vista de aprovação, eu tenderia a apoiar sem receios. Você é a favor do voto obrigatório, Lavaredo? Eu sou favorável ao voto facultativo. E o distrital? Eu acho que o voto distrital misto pode ser uma solução, mas também um proporcional de lista fechada, Zé Alva. Eu acho que vai ser difícil você produzir qualquer reforma. A reforma possível, se o caminho mais fácil for pelo distrital misto, que
que se vá nessa direção. Se o caminho que desperte alguma plausibilidade de ser aprovado, de vir a ser aprovado, for a lista fechada, que se vá nessa direção. Ou ao menos que se, por exemplo, que se proíba coligações. Se você proibir coligações, você já reduz o número de partidos, você sabe disso. Uma reforma nessa direção, com um Congresso agora com uma fragmentação muito maior de partidos, como nós estamos tendo nesse resultado, e ninguém muito interessado, os parlamentares, na reforma, como é que vai se fazer essa reforma? Só se faz se houver uma firme disposição, a tal vontade política tão evocada, vez por outra, do presidente, do presidente da República no início do mandato. Ou seja, ou essa reforma anda no início de 2015 ou ela não vai prosperar. Antes de encerrar o bloco, a Eliane abre o último. Eu queria que você explicasse sucintamente o que é o voto distrital misto, isso que você disse, o que é a lista fechada, essas coisas, como é que é? Tá certo. Para o telespectador entender. O espectador, o voto proporcional lista fechada é o voto no qual o partido organiza uma ordem das suas candidaturas e o eleitor vota no partido, ou seja, vota no PMDB, PT, PSDB, qualquer das legendas. É um voto partidário. Tá certo? O voto distrital misto, a esse mesmo voto proporcional, o voto no partido, na lista partidária fechada, convivendo com um voto nominal, um voto em candidatos, um voto em nomes que disputam a eleição em determinados distritos. Mas distritos pequenos. É o sistema que você prefere? Só um segundo. Não, eu preferiria o voto proporcional com lista fechada. Proporcional com acho que o padrão brasileiro de voto proporcional deveria ser mantido simplesmente fechando-se a lista. As pessoas dizem, não, mas isso favoreceria a oligarquização dos partidos. Mas, pera lá, os partidos já são oligarquizados há muito tempo. Eu tenho de fazer mais um ligeiro intervalo e voltamos já para o último bloco da entrevista com o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda. Estamos de volta ao vivo para o último bloco da entrevista com o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda. Eliane abre. Eu acho que a gente devia voltar para o que todo mundo está querendo discutir, que é o segundo turno e as perspectivas de segundo turno. É muito interessante que a presidente Dilma Rousseff, apesar de toda a máquina, apesar de ter 12 minutos na televisão, ela estacionou em 40%, nas últimas, 4 ou 5 rodadas, ela ficou 40, 40, 40, 40, e mesmo na reta final, porque o PT é um partido de chegada, quer dizer, ele sempre tem uma alavancada por causa da militância na reta final. A gente viu o crescimento do PT no Rio Grande do Sul, o crescimento espetacular do PT na Bahia, no Ceará. Apesar de tudo isso, ela não passou desse teto. Você acha que ela bateu nesse teto e que esse teto pode ser um teto também para o segundo turno? Veja uma coisa, Eliane, a presidente Dilma teve a menor taxa de votos, menor marca, menor índice de votos no primeiro turno da série de candidatos que foram ao segundo turno, ela incluída. Lembrando, em 2002, Lula foi ao segundo turno com 46%, em 2006 foi ao segundo turno com 49%, e a presidente Dilma, em 2010, foi ao segundo turno tendo 47% dos votos. Então, agora, com 42% nesse arredondamento, na verdade é um pouco menos dos válidos, ela está numa situação bem mais difícil do que as candidaturas petistas em pleitos anteriores. Na verdade, isso não significa uma decisão antecipada do resultado dessa eleição, porque, como eu disse, essa eleição vai ser resolvida em função da capacidade de alavancagem da rejeição do adversário. O resultado desse pleito vai depender, em grande medida, da qualidade, para o bem e para o mal, das campanhas dos dois candidatos. Com relação à força de alavancagem do PT, eu queria lembrar que esse ano ela estava bastante reduzida. Poucos analistas destacaram, mas às vésperas dessa eleição, o IBOP divulgou uma pesquisa, aí, de 1º de outubro,
onde, na questão de preferência partidária, o PT marcava apenas 13%. Né? Em pesquisas do Datafolha, o PT aparecia com 16%. E isso é um percentual de preferência, de identificação partidária, expressivamente menor do que o registrado nos ciclos eleitorais anteriores, onde esses percentuais ficavam entre 25% e 29%. Então, a capacidade de alavancagem do partido, do ponto de vista nacional, foi bastante reduzida. Mas, desculpa, mas você não me respondeu, só porque ele não me respondeu. Só para completar, eu perguntei se a presidente Dilma pode ter batido num teto, porque você fala em rejeição e aí você volta para o que você falou do Aécio, o Aécio pouco conhecido, ele pode aumentar muito a taxa de rejeição dele, mas a taxa de rejeição da presidente Dilma, ela não vai oscilar muito para baixo ou para cima. Na última medição do Ibope, ela na pesquisa a que eu aludi, a diferença da rejeição de Dilma para Aécio tinha sido reduzida e aparecia em apenas 5 pontos percentuais. Na pesquisa do início da semana passada da CNT-MDA, em que se media por outra via, pela via da probabilidade, a diferença também ficava em torno de 3 pontos. Aliás, os 3 candidatos, nesse estudo divulgado segunda-feira da semana passada, os 3 candidatos ficavam praticamente na margem de erro. Eu acho que não há teto para qualquer dos candidatos. Os candidatos vão produzir eu nem o teto vou do fazer adversário. pergunta neste bloco, porque ele é muito curto, então eu só reafirmo que eu desconfio dessas pesquisas também. Por favor. Em certo sentido, as entrevistas de hoje da presidente Dilma sobre o tom que ela vai dar na campanha já anunciou que vai numa linha, na sua análise, inclusive do seu livro, na linha de carregar na imagem negativa do adversário. Estimular os sentimentos negativos. Estimular o sentimento negativo. E o Aécio, curiosamente, ele fez um apelo à presidente Dilma para fazer uma campanha de alto nível, que significa que ele provavelmente não vai adotar essa estratégia, não é, de carregar nos pontos negativos do outro lado. Eu não apostaria nisso. Eu acho que isso é uma retórica mineira do candidato. Isso é uma retórica mineira. Com essa conversa. Num certo sentido, tem uma contradição. Eu acho que isso é retórica mineira, Mas professor. a pergunta, Zé, só para a gente fazer a roda girar. A pergunta é, se for muito negativo, isso não, o eleitor, num certo sentido, não rechaça essa tendência de ser tão agressiva na campanha? Professor, na última eleição norte-americana, por exemplo, 2012, 80% dos comerciais, e lá só há comerciais, não há programas, dos 2 candidatos, democrata e republicano, tinham teor negativo. E alguns deles um forte teor negativo. Na eleição anterior, 2008, 100% dos comerciais do candidato do Partido Republicano, McCain, eram absolutamente negativos ou comparativos, acentuando também a marca negativa. O eleitor vai rejeitar mais um candidato do que outro. Uma coisa nós podemos saber, nós podemos ter certeza. Mas como você rejeição que vai rejeitar. Nós somos americanos. Em cima disso, eu queria, até voltando aqui para a tua obra mesmo, o teu livro, até em artigos acadêmicos, você mostra como, na eleição de 98 e na eleição de 2002, o Fernando Henrique e o Lula, eles apelaram para o entusiasmo, né? Eles fizeram campanhas positivas. Nos 2 casos, mais de 80% dos comerciais eram positivos. Por que essa estratégia foi deixada de lado por esses candidatos? Teria a ver com a personalidade dos 2 candidatos que a gente tem em comparação com a personalidade do Lula e do Fernando Henrique, que eram líderes carismáticos, entusiasmados? Deixando à margem a análise daquelas circunstâncias, até porque o tempo não permitiria, queria lembrar, João Gabriel, que na eleição de 2006, mais de 45% dos comerciais do candidato Lula enfrentando o governador Alckmin foram absolutamente negativos, numa fórmula parecida ao que o PT vai utilizar agora. Medo, tá certo? Mas raiva, explorando a rejeição em relação da população, de segmentos da população, em relação ao segundo governo Fernando Henrique. Campanha do candidato Lula, mesmo na campanha de 2002, fazendo um breve relato, embora conhecida, né, se tornou famosa aquela disputa como uma disputa de que a esperança venceu o medo, etc. Na verdade, eu mostro no livro que a campanha do Lula, a campanha que o Duda Mendonça fez para o Lula, salpicou estímulos de emoção negativa em boa parte das peças, que me permitiram concluir que naquela eleição, de fato, a raiva venceu o medo. Eu até digo que foi a revanche da raiva que não tinha dado certo em 98, quando mobilizada pelo PT contra o então presidente Fernando Henrique.
pesquisa aqui, o PT sofreu uma derrota muito grande aqui em São Paulo, né? Perdeu em tudo. A Dilma perdeu de 44 a 26 para o Aécio, Padilha ficou em terceiro lugar, a bancada estadual, federal diminuíram, o Suplicy não foi reeleito. E as pesquisas feitas durante a campanha pelo PT mostram que cresceu muito o sentimento do antipetismo. O senhor acha que, a Eliane falou, e eu concordo com ela, que as jornadas de junho permearam essa eleição. O senhor acha que esse crescimento do antipetismo pode ser uma coisa que veio de junho, um dos sintomas de junho? E por que ele aflora mais em São Paulo, esse sentimento? Provavelmente, junho e julho de 2013 expressaram isso de alguma forma. Junho e julho não produziram nada. Junho e julho, né, expressaram sentimentos, né, atitudes da população e foram um ponto de virada na direção de um comportamento, de um novo comportamento em relação ao governo federal, em relação ao governo da presidente Dilma. Por que isso se expressa especialmente em São Paulo? Um governo que preside o país num momento de estagnação e que, segundo analistas e segundo críticos, teria ajudado a produzir essa estagnação econômica, produz efeitos mais perversos num centro econômico que tem o dinamismo e a expressão de São Paulo, ou seja, há mais segmentos prejudicados, há mais parcela da sociedade insatisfeita com a pobre performance econômica desse governo. Isso é uma questão importante. A outra é que o mensalão e as prisões decorrentes do julgamento do mensalão, as prisões reavivaram aquela conjuntura, fizeram retornar a questão do mensalão com mais força pela imagem dos prisioneiros indo para Papuda, etc. e tal. Boa parte desses condenados no processo do mensalão eram da elite política, da elite do PT em São Paulo. A propósito, não faltam analistas políticos que dizem que o povo não dá a menor importância, casos de corrupção, etc. Eu discordo. Eu queria saber o que você... O povo dá importância, sim, Augusto, e sobretudo nos períodos de crise, porque tem uma coisa interessante. Nos períodos de crise econômica, a população fica mais exigente do ponto de vista moral. E é absolutamente natural, porque exatamente quando falta água que as pessoas ficam preocupadas com o desperdício d'água. Nos momentos de crise econômica, no Brasil e em outros contextos, a taxa, digamos, de moralidade da população aumenta muito. Então, nesse caso... Última pergunta. Nesse caso, a questão recente, os escândalos recentes da Petrobras são um prato para a oposição contra a presidente Dilma. Ou seja, a indignação pela temática moral em 2014 pode ter muito mais sucesso, ou seja, conduzir a maior probabilidade de sucesso eleitoral do que em 2006, quando a economia já estava começando um viés de alta, se a memória não me trai, o país estava crescendo 4%. A combinação dos dois fatores. A combinação de uma situação de estagnação, né, de crise da economia, com a emergência de temas morais, escândalos, etc., pode ter, sim, um teor explosivo do ponto de vista do incumbente. João Gabriel, 1 minuto para pergunta e resposta. Numa campanha equilibrada como essa, qual o peso de um evento como um debate eleitoral na televisão? Até que ponto o Aécio passou para o segundo turno porque ele foi bem no debate da Globo e como isso pode acontecer no segundo turno? E a Marina foi muito mal. Eu acredito que a performance do candidato Aécio e a performance da candidata Marina explicam, em parte, como você já tornou implícito na sua questão, o sucesso, ou seja, o deslanche na reta final da candidatura de Aécio. Mas, na verdade, talvez o principal fator que levou o candidato a suplantar a então segunda colocada foi a evidência da incapacidade da ex-senadora Marina Silva de enfrentar com razoável chance de êxito a presidente Dilma no confronto duro de um segundo turno. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do João Gabriel de Lima, do Sérgio Roxo, da Eliane Cantanhede, do Ricardo Galhardo, do José Álvaro Moisés, dos tuiteiros convidados e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos assiste, nos acompanha até agora e, em especial, ao Antônio Lavareda. Muito obrigado por ter vindo até São Paulo para nos conceder esta entrevista tão esclarecedora. Obrigado, Lavareda.
Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.